aprendizagem significativa, modelagem e o ensino de física. Ensino de física. A ojeriza que grande contingente de alunos do curso médio sente por física deve-se, em parte, à ausência das alternativas de aprendizagem apresentadas a esses alunos. Depoimento do professor Bernardo Mello, do Instituto de Física da Universidade de Brasília, UNB. O desafio do professor. Os desafios do professor vêm basicamente do mesmo problema, né? O problema ou uma realidade, que é a alta conectividade dos alunos atuais. Então isso significa que os alunos eles já nascem acostumados a respostas imediatas, porque eles estão acostumados a usar um computador diariamente, e no computador ele tem um jogo que reage imediatamente às ações dele. Mesmo quando ele vai ler um texto na internet, ele usa os hiperlinks. Então ele é um aluno que aceita menos essa atitude passiva de sala de aula. Então você precisa preparar uma aula que atraia esse aluno que não aceita mais ficar sentado passivamente assistindo uma exposição. E isso tem um outro lado também dessa hiperconectividade dos alunos, que é o excesso de informação, não o excesso, mas a quantidade de informação que eles têm. Então esses alunos que têm muita informação, eles querem ver aonde que o conhecimento que você está colocando para ele está ligado com esse mundo complexo que eles vivem e que tem várias ramificações em todas as coisas. Então você precisa preparar uma aula que por um lado atraia e por outro lado satisfaça esse desejo que o aluno tem de uma visão que explica essa sociedade complexa que ele vive. Então a ideia, como é que você resolve esse problema, né? Uma das maneiras, a minha proposta é que cada vez mais se coloque uma física em que a conexão com o mundo real é visível, né? E a física perde esse aspecto abstrato como uma ciência matemática e reforça essa área mais experimental em que a física realmente está ligada com esse mundo real. Com isso você torna a aula mais interessante, porque você vem com um tema que atrai o aluno e ao mesmo tempo ajuda o aluno a compreender o mundo que ele vive em função das equações ou dos conceitos físicos que ele aprendeu em sala de aula. Isso diminui a distância entre sala de aula e o mundo do aluno e ajuda a atrair o aluno e faz com que ele mantenha o conhecimento e memorize melhor o conhecimento e compreenda melhor também. Os homens constroem modelos conceituais para explicar os fenômenos que os intrigam, que os desafiam. Os modelos de sucesso permanecem até que surjam novos fatos que não podem ser explicados por eles, que estão além de seus limites de validade. No nível médio, aprendemos que a trajetória de um projétil lançado obliquamente é uma parábola. Mas não fica claro para os alunos que esse resultado é válido apenas quando considerarmos a Terra como uma superfície plana e a força da gravidade terrestre como sendo constante. Pode um corpo estar em movimento em relação a um diferencial e em repouso em relação a outro? Esse macaquinho está parado em relação a você. Ele está olhando fixamente para você. Mas ele está andando em relação à rua, em relação aos carros, em relação aos postes, em relação às faixas na rua. Então a pergunta é, esse macaquinho está parado ou está em movimento? Está parado em relação a você e está em movimento em relação à rua, em relação aos carros, em relação às pessoas que estão na rua paradas, certo? Mas na hora que a gente passa por uns buracos e mexe assim, aí ele passa a estar em movimento em relação a você e continua em movimento em relação à rua. O movimento dele em relação à rua continua o mesmo.
Em relação a você é de subir e descer. Mas em relação à rua é só ir em linha reta para frente.